Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a maratona de Florianópolis que ocorreu agora nos últimos dias. E vou falar um pouco sobre os resultados que muitas vezes se têm ou que não se têm e pronto, a dificuldade que existe na maratona em nós conseguirmos fazer alguns testes para termos um melhor resultado durante a prova. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vamos lá então falar da maratona. Uma prova de 10 km, muito facilmente nós conseguimos quase fazer ou participar em provas quase todas as semanas. Não é recomendável, como é evidente, mas podemos participar em 2, 3, às vezes quase todas as semanas podemos fazer uma prova de 10 km. Eu não recomendo isso, né? Recomendo fazer 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses uma prova que seja a prova-alvo, e aí tem um treinamento ao longo desses 2, 3 meses e depois tem aquela prova naquele dia para baterem o vosso recorde pessoal. O que não quer dizer que, a meio do percurso, a meio do treino, não possam fazer algumas provas para fazer alguns testes e para verem como é que estão a evoluir. Qual é que é o problema da maratona? O problema da maratona é que nós fazemos 2, no máximo 3, ou deveríamos fazer no máximo 3 maratonas por ano. E é um tipo de prova que exige um treinamento muito longo e muito exaustivo, é muito cansativo, nós temos de treinar durante muitos meses, temos de estar muito focados, e não dá para nós conseguirmos chegar a um fim de semana e testarmos o ritmo e a estratégia da prova. É muito complicado, não é? Numa prova de 10 km posso experimentar correr rápido do início para ver se consigo aguentar o ritmo, ou correr lento do início e depois ir aumentando, ou então ir a um ritmo mais ou menos constante ao longo de toda a prova. Ou seja, eu consigo fazer vários testes, porque mesmo que eu dê o máximo de mim durante aquela prova, passado uma semana ou duas já estou relativamente recuperado e já consigo voltar novamente aos treinos. No caso de uma maratona, isso não acontece. Eu, ao fim de uma maratona, tenho que ter uma recuperação de algumas semanas, depois volto a treinar novamente do início, mais um ciclo de treinamento e, portanto, nós não conseguimos fazer aqueles testes que nós conseguimos fazer depois nas provas curtas. E então, podemos estar a treinar e ficamos ali um bocadinho sem saber muito bem como é que nos vai correr a prova, a maratona. E, portanto, só por isso já é uma prova muito mais complicada do que as provas de 5, 10 km e mesmo meia maratona. Outro grande problema da maratona é que nós podemos ter um determinado objetivo que é baseado, pode ser baseado na experiência, pode ser baseado em testes físicos que nós fizemos, com a evolução que nós vamos tendo ao longo dos treinos, e temos um determinado objetivo para uma determinada prova, fazer um determinado tempo ou fazer o que quer que seja, uma determinada posição na classificação geral. E o complicado da maratona é que muitas vezes nós no dia da maratona podemos não estar bem fisicamente, podemos ter alguma indisposição, os outros atletas podem estar melhor do que nós, o clima pode não ser o mais adequado porque de repente está muito frio, ou está muito calor, ou está vento, ou está uma coisa qualquer, e portanto numa maratona todos os parâmetros que influenciam a maratona têm depois muito impacto no resultado que nós temos. Uma prova de 10 km, não há grande impacto, porque se correr mal aquela prova, passado uma semana ou duas, podemos participar noutra. No caso da maratona, se o resultado não nos satisfaz, após vários meses de treinamento, em que
Pá, é muito intenso o tipo de treinamento, temos muitos longos, depois temos treinos de tiros, é um treinamento muito, muito intenso. Se nós não temos um resultado que nos satisfaça, vamos ficar muito frustrados. É uma frustração muito grande, com a agravante nós, passado uma semana ou duas, não podemos fazer outra maratona, então para conseguir fazer o resultado que nós pretendíamos. E então ficamos com aquela frustração. E a frustração ainda acaba por ser maior quando nós chegamos às redes sociais ou algo do género, uh, e partilhamos que o resultado não foi bom. E depois começamos a receber, ou começa-se a receber aquelas motivações que, pois, mas o resultado foi fantástico, foi muito bom, temos que valorizar o processo e não o resultado. E isso eu imagino que ainda irrite mais os corredores que estão frustrados, né? E, portanto, mas não há muito a fazer. Efetivamente, o que importa é mesmo o processo, porque existe muita coisa que pode influenciar o resultado de uma prova, mas não há nada a fazer, né? Nós não podemos ir participar numa nova maratona passado uma semana, temos que voltar a começar a treinar de início para daqui a 6 meses voltarmos a participar numa prova e, portanto, temos que saber viver com isso e nós próprios fazermos aquilo que eu já também falei em muitos vídeos, que é nós definirmos vários objetivos, objetivos de longo prazo, objetivos de curto prazo, termos um plano B, um plano C, porque nós nem sempre conseguimos chegar ao plano A e, portanto, muitas vezes é complicado. E, portanto, é isto que eu queria dizer-vos hoje. Queria motivar-vos e dizer-vos que já são uns grandes campeões por terem completado a maratona. Agora, fazer um resultado melhor ou pior não é isso que vai influenciar a opinião que nós temos sobre os maratonistas. São super-heróis, são super-atletas e, portanto, relaxem. Daqui a uns dias vão estar mais cientes do resultado que tiveram. Muitas vezes até tiveram ótimos resultados, mas como os objetivos estavam mal definidos e nós estávamos a definir objetivos que eram difíceis de alcançar ou muito difíceis de alcançar, acabamos depois por nos frustrar e, portanto, é importante fazermos aquilo que eu digo em muitos vídeos, é nós definirmos objetivos que sejam desafiantes, mas que não sejam muito difíceis de alcançar, porque senão nós vamos ter muita dificuldade e vamos frustrar-nos, e mesmo às vezes batendo o recorde pessoal, ficamos frustrados porque não fizemos o tempo que nós pretendíamos. E, portanto, vocês são os grandes campeões. O importante nesta altura é descansar, recuperar da prova, não tomar aquelas medidas que muitas vezes acontecem, que é correu mal uma determinada prova, então vou já começar a treinar para a próxima e já treinar muito fortemente e não dar aquele descanso que é necessário. Nós, após uma maratona, devemos descansar, devemos recuperar e depois começar o treinamento do início. Agora, se nós acabamos uma prova, estamos extremamente fatigados, o corpo está muito cansado e começamos logo a fazer treinos longos, começamos logo a fazer treinos de tiros muito rápidos, muito longos, nós não vamos conseguir depois ter bons resultados, vamos ter overtraining, vamos ter lesões e, portanto, é relaxar, esperar uns dias até as ideias começarem a bater um bocadinho melhor, porque nós estamos ainda muito a quente e daqui a uns tempos vão com certeza fazer aquele resultado que ambicionam. Portanto, era isto que eu vos queria dizer hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e que subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. E muitos parabéns pelo resultado, por serem maratonistas. Até à próxima e bons treinos.